Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Meus amados, eu vou ler aqui, vou compartilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 10, a partir do 13 em diante. Diz assim, ó: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar. Esse invocar não é só falar, não, é sinceridade, viu, de coração. Aí diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Era esse texto que eu queria compartilhar com os irmãos, para fechar aquele, da onde nós começamos a falar sobre o atalaia, né? Que é a obrigação do atalaia é avisar do perigo, avisar que a espada vem. E hoje em dia Jesus deixou essa obrigação para nós. Jesus, o soberano, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deixou uma ordem no imperativo. Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Enfim. E aqui Paulo está dizendo que o único meio das pessoas crer e acreditar no Evangelho é por meio de ouvir, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé nasce de você ouvir a palavra de Deus. Você ouvir a palavra de Deus. Ou esse ouvir também não é um ouvir que nem os nossos pais falavam, entra no ouvido e sai no outro. Esse ouvir aqui é um ouvir de atenção mesmo, um ouvir profundo, um ouvir de guardar. Quando a pessoa ouve, querendo mesmo, ele acha. Ele acha, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, aí nasce a fé. E, irmão, o que eu quero deixar dito aqui é o seguinte: quando você vê alguém pregando o evangelho, que dá para perceber quando a pessoa quer pregar dinheiro, o reino desse mundo, quando a pessoa quer demonstrar uma espiritualidade além da que ele tem, dá para perceber. Mas quando você vê a pessoa pregando o evangelho verdadeiro, aconselho você a dar ouvido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, meu irmão, que quando Deus corrige aquele que ele ama. Deus corrige. Aqui, ó, Hebreus 4, deixa até separado aqui, ó. Hebreus 12, 4 diz assim, ó. Ainda não resististe? Peraí, né? Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Pronto, viu? Tá vendo? Se filho há, se Deus está chamando você por meio desse vídeo, dessa pregação, ou de outros pregadores sinceros, aceite, meu irmão, porque é sinal que se você está sentindo que Deus está te chamando, está te cobrando, Deus cobra todo aquele que lhe ama. Porque aquela pessoa que Deus não ama, que Deus não quer mais nada, Deus deixa ele à vontade. Tá aí, meu filho, pois segue teu caminho. Será, Laís? Da onde tu tá tirando isso, Laís? Da Bíblia, meu irmão. Nós, tudo enquanto nós tiramos aqui é da Bíblia. Romanos capítulo 1 diz: porque as pessoas não conheceram Deus, não deram valor nas coisas de Deus, pelas coisas que estão criadas, pelas coisas que foram feitas. Não quiseram obedecer, Deus os entregou às suas próprias paixões, própria vontade, próprio desejo. E aí a pessoa, meu irmão, não tem pior coisa que a pessoa se entregue às suas próprias vontades e paixões. Entendeu? É isso. Então, quanto Deus cobra é porque Ele ama. E é isso. Falando para fechar esse assunto da obrigação do atalaia. A obrigação do atalaia é ouvir a ordem de Deus e de pregar o evangelho. A obrigação de quem ouve é crer. Aí a Bíblia, onde eu li, como crerão se não há quem pregue? Então, quando você ouvir alguém pregando
a verdade, aceite, meu, a verdade de Deus, que é o único caminho da salvação das nossas almas. Amém? E aí é isso. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.